Sim? Tá rodando, não apareceu ainda para mim. Tá carregando. Já foi. Foi? Tá amarela. Isso. Ai, gente, peraí, não é isso. Meu Deus, peraí. O que tá travando aqui, apareceu que ele está, como fala? Formatação. Eu vou, E o problema é que Pode assim, colocar tudo na nuvem. se eu paro um dia de trabalhar, já atrasa todo o meu serviço. Eu não tenho outro computador, mas eu vou ter que parar. Conselho. Vou ter que parar. Faça isso antes que o Gui faça igual o meu. Ele simplesmente apague. Vou ter que fazer. Tá aparecendo a tela inteira? Não. Não? Gente. Gente, então eu vou 20 minutos nessa brincadeira de uns 3 meses para cá. Mas eu vou me organizar melhor para que a gente não passe por isso. E perguntas maliciosas e desnecessárias. Sim, né? Ai, eu não faço pergunta maliciosa e nem desnecessária. Será que a gente não faz? Né? Será que não? Esses dias minha filha falou assim para mim, nossa mãe, que perguntinha, hein? Desnecessária. Eu falei, gente, como assim? Já é a terceira vez que eu falo sobre esse assunto e ainda continuo fazendo isso. A gente faz, só que a gente não percebe. Essa malícia, a gente precisa entender o contexto da palavra, né? O que é a malícia? A malícia é o feminino de malicioso. É o mesmo que travessa, ardilosa, astúcia, maldosa, malvadeza, maliciadora. É o que possui ou age com malícia, com dissimulação, com maldade, com malevolência, com perversidade, com matreira, veiaca, né? Velhaca, veiacas, né? Dependendo das pessoas, usa uma gíria. Aquela pessoa que gosta de apimentar, sabe? Gosta de ser um pouco capciosa, ferina, argilosa, labiosa, viva, astúcia, esperta, falsa, fingida, sabida. Todas essas palavras, não todas no seu contexto geral, mas a gente tem isso em nós, né? Nós temos essa dualidade, que é luz e sombra. Então, dentro da nossa sombra, é importante a gente olhar essas palavras, né? Será que eu ajo também com insensibilidade, com falta de tolerância, com falta de malevolência, com maldade, com desumanidade, com ódio, com frieza, né? Então, a palavra malícia, ela vem trazer todos esses adjetivos aí para nós, tá? E por que a gente precisa entender essa palavra? Porque esse tema, abolir as palavras, perguntas maliciosas e desnecessárias, é algo extremamente importante para que a gente consiga traçar harmonia nas nossas relações, né? Porque às vezes uma pessoa que escuta a outra fazer uma pergunta maliciosa ou falar uma coisa que dá duplo sentido já pode trazer conflito. Quantas pessoas não se separam às vezes por excesso de malícia, né, nas relações ou fora das relações, né? Excesso de palavras sem contexto. Então isso é importante para o nosso reformar íntimo. Se a gente deseja crescer e se desenvolver como ser humano, a gente tem essa malícia, ela tem uma certa característica, né? E é uma característica que a gente pode até pensar como maldade, né? Essas pessoas que agem com malícia, as características ou particularidade dessas pessoas são de pessoas que vivem falando de outras pessoas. As pessoas maliciosas, elas têm essa característica de falar de outras pessoas. Quando que ela fala de outras pessoas? Quando essas pessoas de quem elas estão falando não está presente.
Então, ali já tem uma malícia. Ali já tem um ar de esperteza, de engenhosidade, de astúcia, quando a gente comenta e o outro não está presente, né? A diferença é quando a gente comenta no intuito de desabafar e de buscar um conselho, é uma coisa. O comentário que eu estou dizendo é aquele comentário, viu? Deixa eu te falar um negócio, você ficou sabendo? Nossa, preciso te contar um bafão. Esse tipo de fala, de comunicação, já é uma gravidade, já é uma maledicência, né? Além disso, essas pessoas, elas têm o hábito ou a aptidão de falar dos outros com a intenção de denegrir ou de defamar. Por isso que é importante a gente entender qual que é a minha intenção quando eu vou falar de outras pessoas. A intenção é buscar um conselho, buscar um aprimoramento moral, um aprimoramento de comunicação, ou realmente falar para realmente denegrir a pessoa, né? E aí, essa fala geralmente é injuriosa e maldosa. É um comentário maledicente. É aqueles comentários que a gente escuta e a gente fica assim, meu Deus, por que essa pessoa está falando desse jeito? Né? Ou, nossa, tem uma conhecida minha aqui, recentemente, que eu escutei ela falando uma situação que naquele momento eu falei, eu não posso andar com essa pessoa. Porque eu pensei, na hora que eu virar as costas, se eu não fizer alguma coisa para ela para agradar essa pessoa, vai dar problema. Passou 15 dias, aconteceu isso. Então, a gente tem que tomar cuidado, né? Porque, gente, essas pessoas, esse tipo de fala é uma fala de difamação, é uma fala de fuxico, é uma fala de mexerico, é uma fala de fofoca, né? E então a gente tem que pensar o seguinte, se eu estou fuxicando, falando do outro, fazendo comentários, observando o outro, investindo a minha energia para falar e comparar do outro, o que eu preciso desenvolver em mim é o antônimo disso, é o elogio. Ao invés de eu investir meu tempo falando dos outros, eu deveria investir meu tempo elogiando os outros, né? Então, isso faz parte do Reforma Íntima. E por que a gente faz isso? Fala do outro, comenta do outro, ou faz realmente essas perguntas e comentários maldosos? Porque a gente ainda não desenvolveu a habilidade da virtude de bondade, amor e de caridade. Quando a gente conseguir desenvolver essas virtudes, não vai caber mais no nosso vocabulário falar do outro, né? É claro que dentro desse tema existe algumas particularidades no que se diz falar com maledicência, mas é importante entender, se nós estamos falando, fazendo perguntas, usando aquele sarcasmo, é porque a gente ainda não desenvolveu essas virtudes, tá? E nós estamos aqui no Reforma Íntima justamente para isso. E aí o que tem isso a ver com Reforma Íntima? Tudo. Porque nós queremos nos desenvolver, crescer, criar habilidades para conviver com mais facilidade, alegria e glória na sociedade, nas nossas relações. Quem escolhe estar aqui e frequentar as aulas deseja se modificar e deseja também modificar suas relações e trazer harmonia para a sua alma e para as relações. Então, pensar a respeito disso é extremamente importante e necessário para que a gente possa realmente crescer como seres humanos. Quanto mais a gente é humano, menos a gente fala de outro humano. Quanto mais a gente cresce, mais a gente tem tempo para ajudar. E se a gente está investindo tempo para falar, é porque a gente ainda não está crescendo. E aí, gente, dentro do Reforma Íntima, a ideia é que a gente possa fazer o máximo de bem possível para nós e para o outro. E quando a gente utiliza da nossa comunicação com maledicência nesse sentido, nós estamos agindo no mal. Por quê? Porque a gente vai prejudicar as pessoas. E tudo que for prejudicial, tudo que ferir, tudo que vai ocorrer um dano ou ruína a alguém ou algo, ou o que é nocivo da felicidade de alguém, do bem-estar físico, moral, intelectual, espiritual, é mal.
E nós estamos aqui para desenvolver o bem, fazer o bem. Por quê? O bem, ele faz parte das leis de Deus. Ele faz parte da lei da natureza. E toda vez que nós estamos agindo dessa forma, nós estamos infringindo a lei de Deus. E aí depois a gente vai pensar, nossa, minha vida não é próspera, eu não consigo isso, eu não consigo aquilo. Meu Deus, parará. É claro, nós estamos infringindo princípios. E quando a gente infringe princípios, não, Jesus não castiga, mas a gente recebe isso de volta do universo, né? Tudo aquilo que a gente entrega é o que a gente recebe. Então, a ideia é que nós possamos fazer o máximo de bem, proceder em relação às leis, os princípios da natureza, os princípios do universo. Por que a gente tem que pensar sobre isso? Porque nós somos responsáveis pelos nossos sentimentos e por tudo aquilo que a gente externa. Veja bem, quando a gente vai falar de pergunta, a gente não fala só de pergunta, por exemplo, diretamente com a pessoa. Por exemplo, ai, Juliana, você, sei lá, eu vou usar uma brincadeira que eu vi esses dias na internet que eu achei bem sem graça. O cara falou assim, você tem dado em casa? Aí a pessoa falou, oi? Dado, você tem dado em casa? Né? Não é esse tipo de pergunta, né? E aí a pessoa fala, dado? Como assim? Transado, né? Em casa? O que ela está querendo dizer, né? E é uma brincadeira bem besta, porque era dado mesmo, dadinho. Sabe o que é dado? A pessoa fez essa pergunta de duplo sentido, né? Então, quando a gente fala sobre a responsabilidade de entender as perguntas, ou o que a gente fala, a gente também tem que entender o seguinte, não é só quando eu faço a pergunta direto para uma pessoa. Por exemplo, eu me dirijo diretamente a Juliana e faço uma pergunta para ela. Não. Eu posso fazer esse tipo de pergunta também é aquela pergunta indireta, quando eu vou perguntar para a Joyce da Juliana, por exemplo. Joyce, vem aqui, sabia? Nossa, deixa eu te perguntar uma coisa. Você sabia disso, disso, disso? Ou você ficou sabendo disso, disso, disso? Me conta um pouco sobre isso, isso, isso. Esse tipo de curiosidade em relação à vida alheia, é isso que a gente precisa tomar cuidado. Por quê? Porque toda pergunta maliciosa, peraí, gente, pode ser um problema seu. Então, é importante a gente perguntar para nós, o que eu quero ganhar com isso? Ou, se eu souber dessa resposta, qual é a necessidade que eu vou estar sanando em mim? Porque existe uma grande diferença entre fazer uma pergunta comum, porque você precisa compreender a situação para o seu bem viver, para a sua harmonia, para enriquecer sua vida, e aquela pergunta de curiosidade só para saber da vida do outro, enfim, fofoca. Tem diferença, né? Então, o que a gente tem que se perguntar, isso aqui que eu quero saber, tem a ver com o quê? Por que eu estou querendo saber isso da vida do outro? Que não me interessa, né? Ou por que eu estou querendo fazer perguntas para essa pessoa interlocutora 1 a 1, que também não me interessa, não cabe a mim. Por que eu estou fazendo essas perguntas, né? Então, qual é o problema ali que eu estou enfrentando, que eu não estou nem percebendo? É importante a gente pensar nisso. Porque quando a pessoa escolhe não responder, o problema não é a pessoa que desejou não responder. O problema é a curiosidade de quem quis fazer a pergunta, entender. E aí, gente, que a gente possa ser mais cuidadoso e elegante no trato com as pessoas, na curiosidade, na arte da conversa, na arte da fala. A etiqueta social ensina muito isso para nós. O que devo falar? O que não devo? O que é elegante? O que é vulgar, né? E é vulgar fazer perguntas deselegantemente. Quando a gente não foi, às vezes até quando a gente não foi nem chamado na conversa. Não acontece isso. Você está lá conversando com alguém, aí a pessoa vai lá, escuta e fala, oi, o que é que vocês estão falando aí? Aí faz perguntas que entram com um tom de malícia que não tem nada a ver com a situação, né? E aí tem um pequeno poema de Tiago Ondeira, que fala assim, parte da pedra atirada do lago, as ondulações, parte de mim o mundo em circunstância. Estende-se por diâmetros minha intenções. Encosto em vado espaço, espaço em expansão. Surgem interseções, conjuntos e união. É um universo de interações, que morro e nasço em transformações. O que eu estou querendo dizer e trazer com esse poema? Qualquer pedra,
qualquer energia, tô me arrepiando todinha aqui de pensar nisso, eu comecei a imaginar as imagens. Qualquer ato que eu atirar no mundo, nas pessoas, com a intenção errônea, vai criar ondas. Essas ondas vai criar circunstâncias. E essas circunstâncias podem ser positivo ou negativo. A gente não tem como mensurar, né? Como vai chegar aquilo que eu atirei. E aquilo que eu atirei é a minha fala, é a minha língua. Às vezes é o meu pensamento, né? Então, o que vai acontecer? Eu vou estar invadindo alguns espaços. E às vezes espaço que está querendo se transformar para melhor. Às vezes espaços que não querem se transformar. Mas a partir do momento que eu tomo essa ação, eu entro em contato com o outro, às vezes sem palavras, só energeticamente. E isso vira um conjunto, vira um emaranhado de coisas. É dessa forma que a gente interage com o mundo e recebe as consequências sem mesmo se dar conta. Quantos de nós não percebem no oculto a fala de pessoas que não falaram, né? A pessoa chega perto de você, não falou nada, mas você percebe o que ela está pensando ou sentindo, né? Pode ser pro lado negativo, pode ser do lado positivo, a gente sente no oculto. Às vezes pelo telefone, você não está nem vendo a pessoa. Ela está falando com você, você está percebendo. Essas as nossas interações com o mundo, que a gente não percebe, né? Mas elas vão ter consequências. Então a gente precisa ficar muito atento. E assim, gente, me desculpe, mas todos nós fazemos isso, eu entro nessa lista, mas é importante que a gente entenda que a gente só faz essas perguntas maliciosas porque ainda nós temos uma mente muito poluída. Muito poluída. A gente pensa muita bobagem, né? Pensa coisas que não tem nada a ver, cria coisas, enfim, né? Ou até mesmo crenças limitantes ou vivências negativas faz a nossa mente ficar poluída, podre. Às vezes eu falo, para, mente podre, Érica, pelo amor de Deus. Eu brigo comigo mesma. A gente só faz isso porque ainda a gente tem aquela vaidade, sabe? De querer ser melhor que o outro, de estar ali se aparecendo, né? Então, são todas sombras que a gente precisa desenvolver e trabalhar ao nosso favor. Perguntas maliciosas também saem de bocas de pessoas egoístas que pensam só no seu bel prazer, pensa só naquilo que é importante para si, não se preocupa com o outro, não tem um cuidado com o próximo, né? E pessoas orgulhosas, aquele orgulho, aquela até arrogância, prepotência, é o que faz a gente fazer essas perguntas. Quando minha filha falou assim para mim, nossa, desnecessária essa pergunta. Aí eu olhei, eu falei, por que eu estou fazendo essa pergunta? Aí eu olhei em mim, falei, nossa, eu estou aqui na arrogância agora, hein? Eu consegui fazer essa leitura rapidamente. Então, é importante a gente olhar para essas questões quando a gente fizer essas perguntas. Por que que a gente vai saber? Como a gente vai saber? Pela resposta e o corpo do outro. Aquilo que o outro apresentar para você, de resposta com aquilo que você falou, aí você vai saber. E não foi legal. Fiz merda agora, hein? Tenho que parar, né? Muda o foco da conversa. Muda a arte da conversa, tá? E aí, gente, a maldade, ela é a raiz de tudo isso. Ainda somos seres duais e ainda temos muita maldade para ser trabalhada, né? Essa é a nossa sombra, tá? Só que também, que alguns estudos trazem para nós do porquê que na psicologia existe um conceito chamado de tríade obscura. Esse trio infame é composto de traços de personalidade que definem o que costumamos de chamar de pessoas ruins, maldosas, maledicentes, enfim, tá? O primeiro traço é o narcisismo. Pessoas narcisistas tendem a se concentrar em si mesma, fantasiar com poder ilimitado e precisar de admiração constante dos outros. Quando essa pessoa precisa se sentir amada o tempo todo, sempre tem que ser a pessoa melhor, sempre tem que chamar atenção. É tudo para quê? É uma tendência de pessoas narcisistas agirem dessa forma
para terem toda a atenção para si. Elas denigrem as outras pessoas para sobrar espaço total. Um outro traço vem da psicopatia. Quando o ser humano não tem empatia com os outros, geralmente essa pessoa traz em si uma característica. Essas pessoas não são confiáveis e não se importam com os sentimentos e interesse de ninguém. Então, além delas serem psicopatas, manipuladoras, é a virtude que falta trabalhar aqui a humildade, que geralmente essas pessoas são egoístas, não têm interesse em cuidar do outro em nada, né? Por quê? Porque quando você se preocupa com o outro, você não fala certas coisas, né? Quando você realmente quer cuidar do outro, algumas coisas você se cala de falar. E na filosofia, Maquiavel, ele diz assim, que pessoas que têm esse comportamento muito acentuado costumam ter atitudes cínicas e adotam estratégias cujo o único propósito é beneficiar seus próprios interesses. Ou seja, tem um traço aí psicológico que a gente precisa olhar para quando a gente receber esse tipo de pergunta, a gente já analisar de um outro jeito e não ficar, tá? Né? Esses 3 traços, frias, pessoas mais egoístas. Conseguindo ler? Quem pode ler para mim? Não, só a Esses última 3 frase. das pessoas emocionais. Travou aqui para mim. Esses 3. E a Joyce falando ou Tá só me para mim? ouvindo, Não, Érica? é só o seu que tá travado. Não travou, não. Agora eu tô ouvindo a Joyce. Tá, vou ler de novo. Tá. Vai lá. Esses 3 traços estão presentes nas pessoas emocionalmente frias. Alguns estudos mostraram que pessoas com altas pontuações na tríade obscura também possuem níveis baixos de características como simpatia, honestidade e humildade. É isso que faltou. Porque, assim, se a gente for reparar... É pessoas com traço psicopático. Sim. Também. E sabe o que me chamou mais atenção quando eu fiz a sua pesquisa? Será que todos nós somos um pouco psicopatas? Ai, que medo de pensar nisso. Porque eu fico me observando, gente, às vezes eu faço essas perguntas. Que chato, hein? E aí a gente tem que entender o que eu preciso desenvolver que eu ainda não desenvolvi, que eu tô nesse vício, né? Às vezes, Érica, não é nem que a gente é psicopata, vamos dizer assim. Às vezes é só é a nossa sombra, vamos dizer assim. É ela que tá curiosa, e aí a gente acaba soltando, mas não que isso te caracterize como um lado psicopata, assim, não, é só a nossa sombra mesmo, que acho que foi no Reforma, não lembro onde que a gente trabalhou sobre a sombra, que eu fiquei com medo da minha própria sombra. É isso, Valéria, é a sombra. Então, a ideia do Reforma é que a gente possa acessar essas sombras e trabalhar elas, né? Para que a gente possa viver melhor e trazer mais resultados positivos nas nossas relações e na nossa vida. O que é importante a gente entender? Além de entender esses traços psicológicos, entender o porquê que as pessoas fazem esse tipo de coisa, né? Que inclui nós todos, é curiosa que a gente possa fazer e a gente não percebeu ainda, né? Pergunta simplesmente de curiosidade, é uma pergunta maliciosa. Você fala, como assim? No coaching, eu sou formada em coaching, eu fiz pós-graduação em coaching ontológico. E no coaching, você precisa fazer perguntas investigativas para o cliente. Por quê? As perguntas investigativas ajudam o cliente a trazer respostas de dentro da sua alma. Porém, a gente aprende a não fazer perguntas maliciosas. Perguntas de curiosidade. Por exemplo, olha, o cliente chega e fala assim, estou me separando do meu marido e eu vim buscar a sua ajuda para poder resolver as minhas questões emocionais, como que eu vou ficar de trabalho, enfim. Aí, se o coaching faz assim, você está se separando do seu marido por quê? Geralmente a gente faria isso, né? Esse tipo de pergunta. Esse tipo de pergunta já é considerado malicioso, porque ele te contratou, por exemplo, para resolver questões pós-casamento. E ele não tem que te falar o porquê que ele se separou, né? O que levou ele a acontecer isso, a não ser que ele queira falar. Isso não é ético dentro do processo de coaching.
Fazer perguntas de curiosidade. Ah, minha mãe morreu quando eu era criança. Quantos anos você tinha quando sua mãe morreu? Né? Ou, nossa, sei lá, no meu trabalho, meu chefe, meu gerente, sei lá, ganha menos do que eu, mas ganha mais do que, sei lá, eu sou gerente, fulano ganha mais do que eu. Quanto que você ganha? Todos esses tipos de perguntas, de curiosidade, pode levar à malícia. Porque a pessoa pensa, por que ela quer saber? O que interessa? Por que eu separei? Sabe? Então, vamos ficar atentos, gente. Às vezes você está se afastando, as pessoas se afastam da gente porque as pessoas falam, não, quer saber demais. Isso é uma certa malícia, né? Uma certa engenhosidade. Deixa eu saber como é a vida da pessoa. Então, perguntas de curiosidade são perguntas maliciosas. Incitar a discórdia. Sabe aquelas perguntinhas que tá mais pessoas e você pergunta, fulano, é verdade que você não sei o quê? E o outro escuta? Quem nunca passou por isso, né? Eu passei por isso esses dias. A pessoa falou uma coisa, eu falei, hã? Aí eu fui perguntar para outra, hã? Nossa, deu uma confusão. Enfim. Perguntas que incitam a discórdia. Como você vai saber se foi mal a pergunta ou não? Com o resultado que ela vai trazer para sua vida. Trouxe conflito? Não foi boas perguntas. Trouxe paz? Foi boas perguntas. É só a gente observar o resultado. Aquelas perguntas de provocações, sabe? Tipo, ninguém vai lavar a louça hoje, a louça vai ter que lavar sozinha. Sabe? Coisas assim que a gente faz. Que a gente poderia simplesmente falar assim, por favor, você pode lavar a louça para mim? Ninguém vai dar comida pro cachorro hoje? Gente, eu fazia isso direto. Ai, que ó. Por quê? Sem habilidade de amorosidade para fazer pedidos. Por favor, coloque a comida do cachorro, se for possível, ao invés de ficar provocando, né? Nossa, só eu que faço tudo, hein? Essa casa. Perguntas de leviandade, aquelas perguntas mais levianas, picantes, que nem aconteceu essa brincadeira da internet. O cara chega no outro e fala assim, ei, deixa eu fazer uma pergunta para você aqui. Vem cá, você tem dado em casa? Mas ele falou de um jeito que a pessoa olhou para ele, tipo, ele foi leviano, ou perguntas que tá muito no foro íntimo do outro, que não interessa a gente, sabe? A gente tem que tomar cuidado. Perguntas que vai causar intriga entre outras pessoas. Quando você pergunta uma coisa para uma pessoa, referente a outra pessoa, e isso pode causar problemas, intrigas. Perguntas ou falas que induz que o outro cometa algum erro, né? Que eu não sei se cabe aqui no contexto, sabe? Mas eu estou lendo um livro chamado O Diário de um Drogado, e dentro desse livro, os amigos desse rapaz fazem perguntas para ele. Você é um marica agora? Você não vai ficar com a gente? Quer dizer, você é o filhinho da mamãe? Duvido que você não vai conseguir fazer isso. E aí eles ficaram provocando, fazendo de um jeito que a pessoa cedeu ao erro. E começou a se drogar. E morreu. Então, às vezes a gente faz isso e não percebe, né? Perguntas que traz duplo sentido. Sabe aquelas perguntas que você não entende muito bem o que o outro está querendo dizer, ou mesmo você faz de duplo sentido para saber se o que a pessoa vai responder? Esses tipos de perguntas são perguntas maliciosas. E agora é o seguinte, beleza, já aconteceu isso comigo. Como que eu faço, então? Perguntas maliciosas. Primeiro, quando você identifica uma pergunta maliciosa, é bom você não entrar em conflito. Observe o contexto para só então responder, sem agressividade e sem ofender. Se você rebater, com certeza você vai comprometer a sua imagem, então não rebata. Né? Às vezes a pessoa... Nesse exemplo que eu dei, desse cara da internet que fez uma pegadinha, uma piada,
com as pessoas na rua. Ele parava as pessoas na rua e perguntava, você tem dado em casa? E aí e a pessoa ficava extremamente agressiva, teve um cara que bateu nele. Ou seja, o que perguntou estava brincando, só que a pessoa ficou tão irritada que ela rebateu com agressividade, né? E olha só o que acontece, quando você cai na armadilha da pergunta maliciosa e se exalta, e o que ficará para o público é a imagem negativa do apresentador, de quem bateu e não de quem perguntou. Vamos lembrar do Oscar. O cara tá lá fazendo piadas, conversas maliciosas com a saúde da esposa do Will Smith. Will Smith ele rebateu com agressividade aquela pergunta, aquela conversa que foi extremamente maldosa, né? Foi extremamente vulgar. E quem ficou denegrido foi o Will Smith. Perdeu o programa, perdeu um monte de coisa. A Joyce falou na semana passada sobre isso. Estou trazendo esse exemplo de novo. Por quê? Porque quando a gente rebate, a nossa imagem que fica denegrida, não de quem perguntou. Olha que interessante. Então, a ideia é que a gente nunca rebata. Porque se a gente rebater, a gente vai se prejudicar, né? Quando isso acontecer, a gente tem um desafio de não levar isso nem como um teste da pessoa, porque a gente vai ser testado. No final de semana eu estava na casa de uns amigos e aconteceu uma situação assim no campo de comunicação, que eles falaram assim para mim, olha, a pessoa agiu dessa forma, ela estava me testando. Eu senti que a pessoa estava me testando. Só que a sorte é que essa pessoa não rebateu e não levou pelo lado pessoal, ela respondeu à altura. Ela conseguiu tirar daquele limão uma limonada bem docinha, bem refrescante. Ela conseguiu fazer esse outro passo aqui que eu vou falar para vocês. Ela conseguiu encarar a pergunta maliciosa com empatia e não com afronta. Porque se nós queremos nos reformar e crescer como seres humanos, a gente vai precisar criar, né, esses vocabulários internos, mentais, de empatia. Não tem jeito, né? Agora, vai ter momentos que a pergunta vai ser tão cabeluda que a gente vai precisar perguntar qual a sua intenção com essa pergunta ou com essa fala. Tem uma amiga minha, já falei dela aqui várias vezes, Adriana Pires, e dentro dos grupos, gente, dentro dos trabalhos dos grupos, sempre vai existir o sabotador. O sabotador, aquela pessoa do grupo que é sabotador. O sabotador, ele é assim. Ele é aquela pessoa que não faz as coisas que precisam fazer e fala mal do chefe ou de quem faz. É aquela pessoa que quer trazer para si a verdade. Então, ela vai em um e fala assim, você viu fulano? Ai, que coisa, né? Aí daqui a pouco ela deixa esse aqui, ela esquenta esse aqui, daqui a pouco ela vai no outro. Você viu fulano? Ai, né? Nossa. Aí deixa, vai para o outro. Até inflamar o ambiente tóxico na empresa. Toda empresa existe o sabotador. E aí, dentro do processo de coaching, eu fiz leader coaching também para lidar com empresas, enfim. O que eles falam? Quando chegar de um sabotador, e isso é importante vocês saberem, porque isso vai acontecer, chegar um sabotador na empresa, na roda de amigos, e soltar aquela pergunta, tipo, você não sei o que lá, né? Porque não sei o quê. Que der aquela coisa ruim, que nem o que aconteceu nesse exemplo. A pessoa chegou e falou assim, nossa, que bom que você chegou para ajudar a empresa, porque nós aqui nunca tivemos um representante XYZ do seu nível, e nós aqui não conseguimos dar conta, né? Ele falou perguntando, né? Tipo, né, Adriana? Né? Que a gente não dá conta. Ela ficou puta da vida, porque ele falou isso na frente de um monte de gente. O que o coaching ensina? A gente fazer a seguinte pergunta. Qual que é a sua intenção com essa pergunta? Ou o que você ganha falando isso? Ou o que você quer ganhar com a minha resposta? Qual necessidade você deseja atender? Eu te respondendo isso. Às vezes a gente vai ter que perguntar. A pessoa pergunta, a gente vai lá e pergunta também. E aí a gente vai ver qual que é a resposta. Né? Isso aconteceu uma vez num processo que eu estava fazendo em grupo, e aí tinha um sabotador, e ele era cheio de malícia.
E aí ele falando. E aí eu perguntei para ele, falei, escuta, qual que é a sua intenção com tudo isso? Aonde você está querendo chegar com essa fala sua? O que você está querendo desenvolver aqui no grupo? Né? O que você não quer que aconteça de bom no grupo? Geralmente, quando você faz uma pergunta dessa, a pessoa, tipo, ela tem que olhar para ela. Ela tem que olhar para as intenções dela. O que ela quer ganhar, né? Aonde ela quer chegar. E aí é naquele momento que ela para. Porque vai ter momentos, e pode ser que aconteça coisas que você fala, meu, que ousadia. Que aí você não tem problema em perguntar onde você está querendo chegar com essa pergunta. Né? Qual é a sua intenção? Por que eu devo responder você? Assim, por que eu devo responder para você esse tipo de pergunta? Você pode também fazer o seguinte: o que eu vou ganhar se eu te responder aquilo que você quer saber? Qual vai ser o meu benefício? Não sei, gente. Aí a gente inventa, né? Coisas para não sair do nosso papel de elegância e de elevação espiritual que a gente está tentando desenvolver. E aí, é importante também a gente não perder a oportunidade de dar uma resposta equilibrada e legítima. E dentro da CNV, toda vez que a gente recebe algumas perguntas, ou ataque de raiva, ou comunicações que nos agridem, a CNV ensina a gente a parafrasear. Parafrasear é repetir o que o outro está dizendo. Por exemplo, esse exemplo besta da internet. Você tem dado em casa? Aí o parafraseamento seria mais ou menos assim. Fulano, você gostaria de saber se eu tenho dado em casa? É isso. Qual tipo de dado você está querendo saber? Me explica exatamente qual dado você quer saber se eu tenho em casa. Quando você faz pergunta, parafraseia, você repete o que o outro fala, da mesma forma que o outro diz, você quebra, você começa a entender a intenção do outro. Essa atitude, gente, tem que estudar isso aqui, tá? Eu só estou explicando para vocês por cima, para relembrar também quem está participando do grupo, que esse tipo de comportamento, de atitude, ajuda, contribui na nossa compreensão. E esse tipo de atitude faz com que a gente entre em conexão com o outro, quando a gente simplesmente pergunta de novo o que ele está falando. Ah, você gostaria de saber isso? Gostaria. Ah, tá. Para que você quer saber isso? Ah, por causa disso. É isso aqui, dentro do Me Chama Inbox, que eu mando para vocês o capítulo e falo mais ou menos como é. Beleza. E aí, é importante a gente entender o seguinte, que dentro do Reforma, a gente traz a filosofia, a gente traz as questões da psicologia e a gente traz os ensinamentos de Cristo. Dentro dos ensinamentos de Cristo, Tiago 5, versículo 11, diz assim: esse apóstolo, ele recomenda que não falemos mal dos outros ou das leis. Olha que interessante, nem das leis. Pois, se estamos fazendo isso, é porque nós nos colocamos na posição de juiz das coisas e das pessoas. Então, se nós estamos falando do outro, se nós estamos comentando, se nós estamos fazendo pergunta, querendo saber, nós já nos colocamos na posição de juiz. Já nos colocamos numa posição de poder. Sem nem ter, né? Só que ele também diz assim, se fraquejar, se perceber que falou coisas que não tinha que falar, que perguntou coisas que não tinha que perguntar, que fraquejou de alguma forma, peça perdão. Ai, me perdoa. Ai, esquece essa pergunta, me perdão. Nossa, falei sem pensar. Já corrige. Entendeu? Corrige rapidinho, não deixa a coisa ficar ali pior com a sua pergunta. Corrige, peça perdão. Mas antes de tudo isso, seja vigilante. Então ele fala, ok, se você errar, peça perdão. Só que evita errar. Por quê? Vigia o que você vai pensar. Porque tudo aquilo que a gente pensa e que a gente mantém na nossa cabeça, geralmente é aquilo que a gente vai falar. Então, vigiar
é dar um passo antes da fala, é dar um passo antes de construir a linguagem por si. É realmente controlar aquilo que se pensa para depois controlar a boca, né? E ainda ele fala, tanto quanto possível, nossa língua é em repouso dentro da boca. Porque, gente, o silêncio nunca foi demais, a não ser o silêncio negligente, né? O silêncio negligente é violência, mas o silêncio inteligente de vigiar o que se fala nunca foi demais, né? Então, Tiago, ele traz esse ensinamento. Aí a Cris Camparini, ela fala o seguinte, que possamos evitar falar mal de alguém, pois a maledicência é um grave crime. Que crime que é esse, gente? É um crime espiritual, é um crime emocional, é um crime mental. E esse crime, ele vai atingir 3 pessoas. A pessoa que fala, a pessoa de quem se está falando e a pessoa que ouve. Então, usar da maledicência, usar de falas desnecessárias, principalmente quando o outro não está, é um crime. Gente, eu vou contar uma coisa para vocês que aconteceu há 3 semanas atrás. A cada 15 dias eu tenho a minha religião, que eu vou lá, faço minha comunhão e tudo mais. Alguma coisa aconteceu que eu não sei, não me lembro, que tem a ver comigo, que eu não lembro, não sei. Que eu vim para casa, cheguei em casa, ninguém me falou nada, eu só senti. Alguma coisa me impactou, assim, falei, nossa, tem alguma coisa estranha, o que está acontecendo? Falei, bom, ninguém falou nada, estou falando com todo mundo, ninguém falou nada, vou para casa. Cheguei em casa, dormi. Não dormi bem, dormi estranha. Aí no outro dia eu acordei, fiquei estranha. Falei, gente, o que está acontecendo? No outro dia eu dormi de novo. E quando eu sonhei com as pessoas falando. Tipo assim, eu esqueci de pegar um negócio, eu falei um outro negócio lá que a pessoa não entendeu, eu sonhei. Eu falei, meu Deus, eu fiquei 2 dias mal, porque aconteceu alguma coisa que eles estavam falando entre eles e eu sonhei, eu vi. Detalhe, eu vi no meu sonho, falei nada para ninguém, só perguntei para uma pessoa, falei, aconteceu alguma coisa aquele dia? Que eu saí, tava meio estranho, que falou, aconteceu. Falei, o quê? Falaram isso. Falei, meu Deus, como pode, né? Como pode a gente sentir antes, né? E assim, quem é mais sensível vai sentir, vai perceber. E eu escutei a conversa do outro, e o outro estava lá do outro lado da cidade, eu escutei aqui na minha casa dormindo. Então, faz mal para outra pessoa, mesmo que ela não esteja lá. Ela sente, e é muito ruim. A gente sente, vocês sentem, né? E aí, Provérbios diz assim, a pergunta insolente, a resposta valente. Não podemos reclamar se, ao a gente perguntar algo, a pessoa responder de forma valente. Responder com grosseria, com agressividade. Não podemos reclamar, né? E caso sejamos nós que sofremos a pergunta insolente, a proposta é que a gente consiga refrear a nossa tratativa quando a gente for responder. Que a gente consiga dar um passo atrás, que a gente consiga refletir, que a gente consiga criar uma empatia. Gente, toda vez que as pessoas fazem perguntas interesseiras ou falam coisas que denigrem, é porque essa pessoa está com muita dor. Está com muita dor. Hoje eu consigo olhar isso. Nossa, essa pessoa está com muita dor. O que está acontecendo com ela? E quando a gente consegue olhar dessa forma, a gente não cria resposta valente. A gente cria resposta empática. Essa é a ideia, que a gente consiga se controlar ao máximo. Mesmo que vocês não consigam fazer isso agora, um dia vocês vão precisar desse ensinamento, vocês vão lembrar desse conteúdo, vai estar registrado na memória, na alma de vocês, na memória emocional de vocês, e vocês vão conseguir praticar. Ou pelo menos lembrar e parar um pouquinho na hora, vai no banheiro, fala, gente, engasguei. Agora eu tô dando dessa, gente. Tô dando dessa. Gente, 1 minuto. Engasguei, sai correndo. Ih,
vou no banheiro, pego água, para dar tempo de eu responder, porque eu não quero responder com braveza, enfim, né? Fazendo isso agora, dando uma de migué. É mentira? É ruim? É, mas foi a estratégia que eu consegui, né? Para resolver a minha agressividade, né? Dou uma saída, falo, nossa, gente, tô apertada. Quando a conversa começa a esquentar ali, que eu tô no meio, que eu tô querendo sair da conversa, eu falo, gente, só um instantinho, eu preciso ir no banheiro, tô apertada, peraí. E aí eu falo, teve fila, sei lá, invento. Teve fila, me deu dor de barriga, não tinha papel, invento qualquer coisa só para demorar a voltar, né? Não falo mais, antes eu falava, eu reclamava, gente, vamos parar de fazer isso, né? Não vamos fazer assim, hoje não. Hoje eu só dou uma de migué, eu falo, nossa, esqueci, gente, espera um pouquinho, eu tenho que lembrar minha filha de tomar remédio, só um instante. Saio fora, invento qualquer desculpa e saio fora, ou falo, gente, eu preciso de 1 minuto para pensar antes de te responder, tá bom? Você me dá 1 minuto para pensar? Quando você fala isso para a pessoa, você também desconcerta a pessoa, né? Eu fiz essa pergunta, eu preciso de 1 minuto para pensar. Se eu escolho te responder ou não, ou se eu consigo te responder ou não. Eu preciso de 1 minuto. Nesse 1 minuto já deu ali uma baixada na bola, tá? Muitas vezes o silêncio é a melhor resposta, porque às vezes, gente, a pergunta vai ser tão idiota, tão sem pé nem cabeça, na nossa cabeça, sai fora. Detalhe, é importante que, se formos nós que vamos realizar a pergunta, a gente precisa pensar qual tipo de resposta pode vir com essa pergunta que eu vou fazer. E se a resposta for valente, como que eu vou lidar com isso? A gente tem que pensar nisso também. Porque às vezes a gente vai na inocência, achando que é inocência, mas é a nossa sombra atuando. É só uma perguntinha. E aí a gente não imagina como o outro pode receber isso. A gente leva uma chapuletada, fica zonza, fala, meu Deus, precisava de tudo isso? Claro, você não pensou na pergunta. E não pensou como que a pessoa poderia receber essa pergunta. E não pensou como a pessoa poderia realizar a sua resposta. E a gente precisa pensar nisso. Esses dias eu fiz uma pergunta. Para mim era uma pergunta simples. Essa pergunta virou um rebuliço, que vocês não têm ideia. Um dia eu conto. Uma pergunta simples. E foi uma pergunta assim, pelo celular. Isso aqui não sei o que, não sei o que. Nossa, gente, vocês não têm ideia. Perguntei pro meu marido, é claro. Vocês não têm ideia. Nossa, bom. Né? Então, às vezes a gente tem que pensar realmente na resposta que o outro pode dar, ou como o outro vai entender essa pergunta, né? Porque, às vezes, a sua pergunta pode até ser simples, mas o outro já está tão ferido, já está com tanta coisa, que o outro pode entender malícia também. Tem esse lado, né? O outro pode entender totalmente diferente do que você está falando. Esses dias eu perguntei assim, meu avô está com um probleminha, né? Probleminhas. Aí eu perguntei assim para minha mãe, por que a senhora não faz isso, né? Para ajudar. Nossa! Porque, nossa, ela falou um monte. Eu falei, gente, mas a ideia era ajudar, só que assim, eu fiz uma pergunta sugestiva. Eu fiz uma pergunta assim, por que você não faz isso? Então, a pergunta não foi uma pergunta, foi uma pergunta disfarçada de sugestão, de opinião. Por que não faz isso, né? E a pessoa, não, mas eu não vou fazer, eu tenho um monte de coisa. Eu falei, não, mas eu estou perguntando. Não, a minha resposta é essa. Eu falei, gente, lógico. Falei, lógico, por que a pessoa agiu dessa forma? Porque eu não fiz pergunta. Eu sugestionei, fingi que era uma pergunta. Não se faz isso, né? De repente, fazer diferente. O que você já pensou em relação a isso? Quais possibilidades? Talvez é deixar a pergunta aberta. E no processo de coaching, a gente aprende muito isso. É que eu esqueci já, né, gente? Combinar. Senão não teria dado tantos conflitos. A pergunta tem que ser aberta. O que é pergunta aberta? O que é pergunta sugestão? Disfarçado de sugestão. Por que você não faz isso e isso e isso? Você já está falando, você está dando a letra para a pessoa. Isso é pergunta fechada. Pergunta aberta é, o que você gostaria de fazer nessa situação? Aí você deixa a pessoa responder.
Ou quais possibilidades você acha que poderia resolver essa situação que você trouxe hoje? Aí você abre para a pessoa responder, porque não tem inferência sua nenhuma. Quando você põe a sua pitada, uma inferência, aí pode dar vários problemas, tá? Vários mesmos. E aí, quando falares, cuida para que as tuas palavras sejam melhor do que o seu silêncio. Essa é pesada, né? Essa frase é pesada. Então, gente, não sei, ultimamente eu ando querendo ficar bem calada, sabe? Bem mesmo, porque uma ou duas coisas que eu perguntei e falei, deu tanto conflito que eu falei, gente, eu não quero mais falar. Ai, não quero esses conflitos. Por quê? Por que a gente acontece isso? Porque a gente não pensa, sabe no quê? No que o outro pode entender. E é essa virtude de amorosidade, de cuidado com o próximo que ainda a gente não adquiriu, né? Por isso que Provérbios diz tantas coisas assim para nós, ensinamentos bíblicos. E o que mais, gente? E o que mais? É importante a gente entender um outro princípio. A palavra é prata, mas o silêncio ele é ouro. O silêncio nunca vai ser demais. Quando se trata em relação ao convívio. E aí aqui o silêncio é aquele silêncio que edifica, não aquele silêncio que constrange, tá? Tem alguns silêncios que constrange. Tem alguns silêncios que a pessoa faz uma pergunta, você faz uma pergunta, a pessoa não fala nada, você fez com a boa intenção e a pessoa te ignorou. Existe o silêncio do ignorar, existe o silêncio da negligência, né? Mas nesse contexto que nós estamos falando, a gente não pode misturar, porque senão se a gente não falar sobre isso, a gente vai misturar. Vai pensar, então, se o silêncio é ouro, eu sempre vou ficar em silêncio. Alguém vai perguntar alguma coisa para mim e não vou responder. Não, não é isso. É no sentido de, vou fazer essa pergunta, não sei se vai dar certo. Fique em silêncio. Tenho vontade de responder, falar um monte. Não sei se isso vai trazer problema. Fique em silêncio. Vou te responder amanhã essa pergunta, tá bom? Vou elaborar melhor e te respondo depois. Eu estou demorando um pouco mais a dar algumas respostas para poder elaborar e não dar respostas, né? Ou falar o que você não pode cumprir, o que eu não posso cumprir, né? Então, eu estou conseguindo demorar um pouquinho mais, pedindo um pouco mais de prazo para algumas coisas, porque o tempo que você investir em assertividade nunca será um tempo perdido, tá? E um pouco de perfume sempre fica na mão de quem oferece flores. Se você vai oferecer flores, sempre vai ficar aquele cheirinho de flor na sua mão. Se você oferece espinho, também. Se você oferece amor, caridade, bondade, benevolência, você vai receber. Se você oferecer maldade, perversidade, malícia, você também vai receber. Então, a pergunta que fica é, quem nós queremos ser nesse processo, né? Nesse processo de cuidado com a comunicação. E no nosso próximo encontro, a gente vai falar sobre ouvir amorosamente a mágoa dos nossos companheiros. Eu gostaria de ouvir vocês agora, saber como vocês estão, como impacta esse tema em cada um, quais foram as reflexões que vocês trazem aí nesse tema, quais foram aí, como eu posso dizer, as travessuras que vocês fizeram ao longo da vida e que agora vocês estão mais atentos, né? Mais atentas. Conta aí, gente. Temos 30 minutos para encerrarmos, tá? Então, Érica, eu vou começar. Eu acho que, assim, tem a ver todo esse conteúdo com o nosso nível de maturidade que a gente adquiriu ao longo da vida. Não tem a ver com a idade, com a maturidade mesmo, né? Com as vivências. E me lembrou uma frase, eu até fui buscar, que eu não lembrava exatamente
como ela era. Quer dizer assim, acho que vocês já ouviram falar, ela é super conhecida. Pessoas sábias falam sobre ideias, pessoas comuns falam sobre coisas, pessoas medíocres falam sobre pessoas. E é bem isso, né? É uma frase de Sócrates. E a gente, na convivência com pessoas, a gente nota bem isso, né? Não que a gente é perfeito, não, mas a gente, por ter essa consciência, a gente vai melhorando e evitando esse tipo de comportamento, né? Que não leva a nada, não acrescenta nada, nem na nossa vida, nem na vida do outro, né? E eu acho que tem muito a ver também com o que você falou, com a parte de psicologia mesmo, né? Eu lembro que uma vez eu fiz um curso de análise transacional. Eu lembro que tinha vários exemplos relativos a isso, principalmente a malícia, né? Às vezes o homem, principalmente com relação à mulher, ele usa muito de malícia para ver até que ponto a mulher está interessada, até que ponto ele tem espaço para alcançar os objetivos dele. Então, tem muito disso. Então, às vezes, nem é por falta de maturidade, é porque é instinto masculino mesmo, né? De caçador, né? Então, eu acho que tem esse ponto aí também. Mas, em resumo, eu acho que tem bastante mesmo a ver com a maturidade, que é isso que a gente está buscando, né? Nesses grupos, se conhecer, evoluir e se tornar cada vez melhor. É isso que eu tenho para dizer. Obrigado, Edna. Quer falar, Ju? Estava esperando a Valéria falar primeiro. Eu já falei isso, acho que todas as vezes, em todos os encontros, vou repetir, assim, o conteúdo, mais uma vez, é enriquecedor. E tudo tem um tempo aí, né? Um momento que a gente se abre, não sei dizer, né? Mas eu gostaria de ter tido contato com o hospital, com tudo isso que eu tenho aprendido aqui há muito, mas muito tempo atrás. E, como eu falei, tinha que ser matéria na escola, né? Para as crianças aprenderem essa questão de como se comunicar, né? Porque na questão de que a gente está falando de perguntas maliciosas, é o que aprendem, né? As crianças acabam reproduzindo aquilo que ela aprende no convívio. E todo o tempo que você estava, né, passando todo o material e fazendo, né, explicando tudo para a gente, passando conteúdo, eu vejo como eu sou ainda, não nessa parte, vamos dizer que maliciosa, né? Nesse aspecto, não. Mas eu falo na questão de você responder. Eu paro, eu saio. Eu ainda não estou nessa, não. E vou ser bem sincera, né? Na história do Will Smith lá, eu achei que ele fez foi pouco, porque o cara foi um babaca, ele mereceu aquilo, né? Tudo bem que, assim, a gente aprende, como você está colocando a história, né, na Bíblia, Jesus ensinou isso, né? Se bate de um lado para você dar outra face. Se pede para caminhar um pouco, você caminha muito mais. Então, por isso que eu falo que, assim, acho que eu nunca vou sair do Reforma, porque a gente precisa estar aprendendo, voltando nesse assunto sempre. Pode ser, como a Edna falou, uma questão assim de maturidade, né? E às vezes você quer fazer a justiça com suas próprias mãos. Então você quer responder e mostrar para o outro que o outro está errado. Você quer colocar o seu ponto de vista. E como eu sou muito razão, né? Muito fria, assim, eu acabo discutindo e daí depois eu reflito. Mas assim, eu vejo isso depois que eu já fiz, né?
E agora, ainda mais com essa história desse meu trabalho aqui novo, piorou a situação nesse sentido, porque acho que eu já comentei com vocês, eu estou num ambiente totalmente masculino. E homem, ó, cada vez mais que eu vejo é foda, folgado e querem se achar. E aí não dá certo isso aí comigo, não, porque eu já falo, ó, se eu tivesse medo de alguma coisa, eu não tinha nem saído de casa. Então eu não vim aqui para levar desaforo, não. Vamos fazer o negócio do jeito que é certo. Mas eu acho a parte importante assim, não sou uma pessoa ruim, sou uma pessoa boa, então tem que ter assim um equilíbrio, né? E eu vejo que aqui, com o conteúdo, com a comunicação, tudo que a gente fala no Reforma, ele fecha com a CNV, que nada mais é do que a maneira da gente aprender a falar, fazer as perguntas, e a gente aprendendo isso, você fazendo pedidos, né? Você vai ter um retorno aí satisfatório, melhor do que você dar um tapa em alguém, né? Mas, é assim, acho que é muito importante a gente entender e, na realidade, praticar, colocar isso em prática na vida da gente. Que aí a gente vai ter um mundo melhor, vamos dizer assim, uma comunicação melhor. Se não puder ser no mundo, mas pelo menos no nosso ambiente, aonde a gente estiver, para poder fazer a diferença. Mas falem tudo que você falou para não, se Érica está falando, não vou fazer não, é muita folga. Ô, Ju, talvez realmente usar o que o Tiago falou. Ora, porque às vezes a gente tem que pedir para Deus ajudar a gente nesse controle. Sozinho a gente não vai conseguir, né? Não vai. Então, Senhor, me ajuda a não responder essa pessoa não dá na cara dessa pessoa agora, porque senão eu vou dar, né? Me dá paciência, porque se o Senhor me der força, né? É colocar nas mãos dele. Vai ter que ser assim, não vai ter jeito. Para a gente não perder a nossa imagem, porque não tem para a gente construir de novo uma imagem perdida demora anos. Na verdade, demora anos para a gente construir uma reputação. Para perder 5 minutos. Né? A gente vê o Will Smith, né? Um cara ali, sempre ali disciplinado, fazendo, acontecendo. Uma atitude dele, de anos, perdeu um monte de coisa, perdeu várias coisas. E ele nem teve culpa, ele só rebateu. Então, realmente é um princípio, né? Que a gente precisa pensar friamente, não emocionalmente, friamente. Friamente, pensar friamente. Se eu xingar agora, o que pode acontecer comigo? Eu estou na minha razão, mas o que pode acontecer? Eu vou perder a minha imagem, é isso que eu quero? Mas, Érica, assim, ó, você fala, por exemplo, assim, do jeito que você está falando, você tem esse tempo, sabe? Não sei se sempre, sabe, consegue compreender que você pensa nisso, né? Mas eu não tenho esse tempo, entendeu? Para mim o negócio é muito rápido, eu não consegui ainda esse... Mas isso é treino, não é de uma hora treino. É treino, é igual... Você entendeu? É. A hora que eu vejo, eu já falei, e que nem agora eu lembrei de uma outra coisa, você falando. Quando ainda vai falar de uma outra pessoa, eu não aguento, eu já falo, nossa, mas como você é fifi, seu língua preta, sai daqui, eu falo mesmo. Não tenho paciência para ficar falando da vida alheia, porque a gente já tem tanta coisa. Ainda mais aqui, ó, nesse grupo, vamos combinar, que aqui, só mulheres. Gente, é a história de você ser cíclica, não é só o mês, é o dia, aí muda o seu humor, muda um monte de... Então, tipo assim, gente, eu não tenho tempo para isso, não. Aí você tem que trabalhar, você tem que cuidar da casa, você tem que pensar nas suas contas, você tem que... Não é? Quem tem filho, é marido. Gente, é demais para você ainda ter tempo para o outro. Não tô nessa, não. Aí eu falo, viu, sai daqui. Mas você vai ver, você vai conseguir aos pouquinhos, no momento que você se permitir, você já se permitiu entender o seu ciclo, é um processo, entende? Não é de uma hora para outra, é um processo. Já entendi meu ciclo. Consegui alguma coisa. Foi hoje? Ou foi ontem?
que eu fiz uma live falando sobre a gente tem que respeitar os nossos processos e não desistir. Foi ontem? Não, foi hoje. Foi hoje? E Você não falou sobre a perseverança. isso, e não desistir. Então, assim, eu não vou conseguir nunca. Vai. Um dia você vai. Todo o aprendizado que você está tendo aqui está construindo informações na sua alma. Uma hora ela vai conseguir acessar a atitude. Por enquanto, só é a semente está aí. Ela está enraizando. Você é uma sementinha, ela está enraizando a informação. Está entrando dentro da Juliana, para depois sair para fora da Juliana, em atitudes, palavras e comportamento. Entende? É isso. Minhas parceiras estão silenciosas, ninguém quer olhar para nós, conversar com a gente, por a câmera. Quem quer falar? A Ju não. A Valéria, a Joyce, a Lu. Quer falar, né, Valéria? Não, deixa as meninas falar, depois eu falo. Ah, tá. Ai, eu tô aqui gripando, gente. Tô sentindo que eu tô ficando mais cozida. Bom, é a terceira vez que eu vejo esse tema, né? Ixi, aqui no interior a gente fala muito isso. É. E eu penso assim, sabe? As primeiras reflexões que eu tive das outras vezes, eu acho que de todos os exercícios, esse é o mais assim, né? Que nem você falou muito de falar do outro, de não. Eu acho que é o que pega mais, porque é uma questão estrutural que a gente tem como sociedade, assim. É cultural isso. Tem pessoas que você só tem assunto se for para falar de alguém, se for para fazer essas perguntas, se for. Então, assim, é difícil a gente desconstruir isso, porque é um hábito, não sei, vou falar do Brasil porque eu moro aqui, do brasileiro de falar de outras pessoas. Às vezes você fala no ponto de ônibus de uma outra pessoa com uma outra pessoa que você nem conhece. Às vezes você está ali julgando a atitude de alguém que você viu ali na hora e você já fica ali, né, deliberando com a pessoa. Então, eu acho que é uma coisa assim que a gente tem que desconstruir e vai levar muito tempo para isso acontecer. Porque eu ainda faço isso hoje em dia, né? Lógico que com uma frequência bem menor, eu seleciono bem as pessoas, é até meio consciente assim o negócio, porque eu estou nesse período mesmo de tentar desconstruir isso. E quando vem de outra pessoa, quando é outra pessoa que vem fazer comentários desse tipo, dependendo de quem for, eu nem falo nada. Por exemplo, assim, se você conversa com uma pessoa que é mais idosa, eu convivo com algumas pessoas idosas aqui. Tipo, tem um cliente que é idosa, a avó da Lívia. Então, tem comentário que elas fazem, assim, de outras pessoas, que não cabe eu sentar ali e querer falar. Tipo, ó, não é por aí, não sei o quê. Então, hoje, o que que eu faço? Eu escuto, entra por um ouvido e sai pelo outro. Tipo, eu não continuo o assunto. Sabe quando você fica assim, é verdade. Não. Sabe quando você fica só fazendo egípcia? Porque não adianta, entendeu? Tipo, eu não vou entrar no assunto com a pessoa e não adianta eu chegar e querer falar para ela, tipo, que chato, né, ficar falando. Porque você tá ali conversando com uma pessoa de mais de 70 anos, tipo, ela nem entende, entendeu? Eu já tentei fazer isso, que nem que é o caso da avó da Lívia. Nem vale a pena ficar falando sobre isso. Aí no outro dia você vai, a pessoa fala a mesma história e continue. Então, assim, aí eu falei, tá, ok, não dá para ir por esse caminho. Então agora eu vou abstrair e fingir demência. Eu fico assim, sabe? Hoje também atendi uma cliente que já veio assim, porque fulano se acha. Aí eu peguei e falei, Aí eu peguei e ainda falei assim, nossa, mas ela tá tão bonitona falando de uma outra mulher. Aí encerrou o assunto, entendeu? Só que o desconstruir é vindo da gente, né? Então, assim, tem época que você faz o comentário, tem época que você faz a pergunta, né? Mas o que a gente tem? Filtro, né? Um negócio chamado filtro, que a gente tem que botar uns 10 na frente da boca para não sair nada lá no final, entendeu? E uma coisa assim que eu fico percebendo que é tudo que a gente fala aqui, gente, se resume a uma palavra. Que quando a gente começar a colocar em prática, a nossa vida vai mudar, tudo vai mudar, que é empatia.
No final de todo exercício, a gente fala sobre empatia. Verdade. E a gente não sabe exercer. A gente sabe o que significa. Só que a gente não sabe fazer. Entendeu? A gente acha que sabe, mas, na verdade, a gente não sabe. Entendeu? Porque senão a gente não estava aqui estudando, reestudando e refalando, e sempre falando sobre isso. Né? Então, eu acho que isso faz parte dessa desconstrução e reconstrução. Da gente pensar como que a gente vai pôr isso mesmo em prática, sabe? Não ficar só falando. Né? E é difícil, né? E que nem eu falei, é uma coisa estrutural de sociedade que a gente tem. As pessoas gostam disso. O brasileiro é malicioso. Ele esse negócio das segundas intenções, de fazer pergunta maliciosa. Gente, é do brasileiro isso. A gente tem fama disso fora daqui, né? E falando assim um pouco de energia, a gente, assim, né, que acredita na espiritualidade, a gente emana várias cores de energias que a gente não enxerga. E quando a gente está sendo malicioso, debochado, a nossa energia sai que nem um esgoto. E eu já falei disso aqui. Então, assim, não é só o que sai da boca, é o que a gente exala dos nossos poros, assim, entendeu? Então, a gente tem que policiar até o que a gente pensa, porque mesmo a gente não falando, a gente está exalando, que é que nem o Kérica falou. Às vezes a pessoa nem abre a boca, você percebe ali. Às vezes você percebe no jeito que a pessoa digita no WhatsApp. Se você conhece bem a pessoa, você percebe no jeito que ela escreve, você fala, ah, não, tem alguma coisa aqui. Né? Então, assim, eu acho que esse é um dos exercícios assim que vai levar mais tempo, pelo menos para mim, falar, não, agora eu acho que eu estou conseguindo. Entendeu? Mas tô caminhando, tô tentando, né? Tô treinando, não vou nem falar tentando, eu tô treinando que é para mim ficar boa no futuro. É isso. E esse comentário da Joyce é interessante, porque quando a gente escolhe isso realmente, a gente vai ficando meio que sem opções de conversar. Meio que você conversa com ninguém quer conversar muito com você, porque já sabe que você não, né, não vai muito entrar nesses assuntos e tal, e aí as pessoas acabam se afastando, e é assim que funciona. Então, por isso que diz que Jesus diz, né, andar comigo é uma porta solitária, né, porque realmente isso, é a gente deixar de... Pode escutar, a Lu vai falar sobre isso semana que vem, né, a gente pode escutar as coisas amorosamente, né, escutar o outro, escutar, e ponto, né? Não sair dali. E pode ser que a gente só de escutar e não falar nada, a pessoa fala, também não quero falar nada com você, você não fala comigo, então tchau. Isso vai acontecer. Isso porque você está se reformando, né? Porque às vezes encerra o assunto, né? Se você não alimenta aquela conversa, fica aquele climão chatíssimo. Aí eu fico esperando passar o climão. Às vezes eu faço isso, falo, cara, eu não vou alimentar essa conversa. Tipo assim, a pessoa fala. Aí sabe quando fica aquele silêncio tipo de fúnebre? Aí eu já fico pensando no outro assunto. Falo, não, peraí, deixa eu emendar alguma coisa aqui que é para render uma outra história, né? Que senão... Gente, eu vou fazer uma pergunta antes da Lu falar, que eu sei que a Lu vai abrir o microfone agora. Lu, só um instantinho. Que eu aprendi a desenvolver no processo de coaching, quando eu fui fazer o curso, que é como você lidar com o silêncio quando acaba a conversa. Como você lida? Como seu corpo fica? Igual esse que a Joyce falou, ficou um clima. Eu já crio novas estratégias para me comunicar ou eu simplesmente suporto o silêncio ali e deixo ele acontecer, né? Só uma pergunta que veio assim, porque realmente às vezes a gente vai precisar suportar o silêncio em alguns determinados momentos, né? Suportar. No sentido de acabou a conversa. E agora? Deixa acontecer, né? Porque às vezes é importante isso acontecer. É só uma coisa que veio que eu lembrei assim do coach, tá? Pode falar, Lu. Não, acho que como todas as meninas colocaram aí, e
é tudo uma questão de filtro mesmo, né? Eu até comentava com a Virgínia, quando a Virgínia estava na primeira. Travou aqui para mim, travou para vocês? Travou. Travou, não tô ouvindo a Lu, não. Lu, fala. Oi, voltou? Voltou. A Virgínia estava na primeira turma aí da reforma, né? E ela trabalhava comigo. E às vezes, para a gente sair de alguma situação, de alguma saia justa, eu chamava ela para fumar. Eu não fumo e ela também não fuma, né? Mas eu falava, vamos ali fumar, né? Só para sair da picuinha. E hoje aconteceu um fato na escola, bem na hora que eu cheguei, estávamos. Travou de novo. Eita. Não, Márcia. Lu, Oi. conta de novo porque travou. Eu vou ter que sair daqui, gente. Peraí. Travou naquela parte assim, ó. Cheguei na escola. Ó, a nossa sombra, a minha sombra já tá assim. E aí, conta. A minha sombra tá, nossa, Lu, conta logo. Né? Mas aí eu falo, não, Érica, se controla. Né? Tipo, calma, ela vai contar. Né? Essas coisas que a gente tem que perceber na gente, sabe? E aí a faxineira ia começar a falar mal da outra, né? Aí eu peguei, vi que a outra passou lá fora, tal, não sei o quê. Eu falei, e aí, Márcia, então, quando que você vai mesmo? Que dia que você vai viajar? Que ela vai pra Argentina ver a filha dela nas férias. Um assunto nada a ver para dar aquela... Porque senão já ia virar, né? Ela já ia falar mal da outra, a outra ia passar, ia ver que estava falando mal e ia entrar todo mundo no rolo, né? Então ficou uma coisa muito desagradável. E essa questão da energia é isso mesmo, a gente percebe, né? Às vezes a gente tem que cortar também a conversa, né? Ou mudar de rumo, igual a Joyce falou. E não adianta, a gente está aqui e às vezes a gente se pega mesmo fazendo essa situação. Por mais que a gente estude, né? Vem, de vez em quando vem. Não, o que eu estou fazendo? Outro dia eu brinquei com a Joyce, fui fazer a unha e eu ia falar alguma coisa, daí eu falei, não, não posso, eu estou me reformulando. Agora eu sou uma facilitadora, você também não pode falar, a gente não pode falar mal de ninguém, não pode fazer fofoca. Nem lembro o que era a situação. Mas é essa questão da gente ir tentando mesmo sair da situação porque senão a gente falha mesmo. Todo mundo é passível de erro, né? Então acontece, vai acontecer a gente vai filtrando e peneirando. Como a Joyce disse, está enraizado já, né? Nas pessoas. Então a gente tem que se melhorar. É isso, gente, minha contribuição de hoje. Obrigada, Lu. Valéria? Para fechar aí, né? Eu já comentei na CNV uma situação que até eu mesmo fiquei meio perplexa aí comigo. E não foram uma, mas foram duas vezes que eu sempre fui a cagona do grupo. Eu sempre fui a frouxa do grupo. Sabe, pincher, que late, 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 portão tá aberto, corre? Sou eu. Então, assim, as pessoas, elas vinham na grosseria comigo, eu nunca consegui topar de frente. Eu sempre me acuo. Eu sempre me retraio, eu não consigo bater de frente. E isso não é de agora. Nem quando eu tive no meu ápice, assim, vamos dizer, de problemas. Desde que eu me conheço por gente. Meu irmão vinha e gritava comigo, eu chorava. Minha mãe vinha e falava comigo, eu não conseguia me defender, eu chorava. Então, assim, eu nunca fui dessas pessoas de topar de frente, de receber a agressão e devolver.
eu sempre fui a de receber a agressão e aceitar, e acolher a agressão e falar, não, é você, então, pega que é teu. E aí agora não, agora com esses estudos eu estou entendendo que, ok, tá certo você não revidar, mas também tá errado você acolher, você aceitar para você. É você saber devolver, é saber mostrar para a pessoa que não precisa de tudo aquilo para ela passar a mensagem. E outra também, entender. Você começa a ter uma interpretação do porquê que ela tá daquele jeito. Mas por que que ela tá falando assim comigo, sendo que eu não fiz nada, né? No caso, assim, de agressividades na fala. E quando entra nesses assuntos de fofoca, às vezes, perguntas que as pessoas jogam querendo te prejudicar, que isso acontece muito comigo. Porque querendo ou não, quando você entra para a área de humanas, isso não é relacionado à educação, é a área de humanas. Você precisa ter uma escuta ativa, você precisa aprender a ter uma escuta ativa. Porque quando você trata com pessoas, você vai encontrar pessoas que não têm possibilidade de dizer aquilo que elas sentem. E se você consegue passar essa paz e essa tranquilidade, ela vai se soltar. Você pode trabalhar em qualquer área. Você pode ser atendente, ser balconista. Se você tratar a pessoa bem e a pessoa se sentir à vontade, ela vai ela vai se abrir para você. Então, assim, se você não souber ter só escuta ativa, é como é a frase que ficou para mim assim enraizada. É só você ouvir, eu não quero a sua opinião. Eu quero só o que você está ouvindo. Não quero que você diga a sua opinião. Só o que você vê, não o que sua opinião. Enfim, quando você consegue ter essa escuta, você acaba recebendo, vamos dizer assim, todas as informações que a sua sombra quer sem ofender a pessoa. Por quê? Existem aquelas que querem te prejudicar e fazem as perguntas com todos aqueles tópicos que estavam na palestra. E é como a Érica falou, se você parece que liga uma campainha na cabeça, liga aquele sinal de perigo. Porque você já percebeu que a pessoa está na maldade com você. Ela está fazendo perguntas que vão te prejudicar. Então, liga aquele sinal na cabeça falando, calma, não responde de qualquer jeito. Então, você consegue virar meio automático, você consegue identificar e você consegue dar aquela pausa para formular a resposta ou parafrasear. Porque foi o que aconteceu comigo. Eu tenho locais que chegam e me acolhem, e eu tenho locais que chegam e me desafiam. E eu estou numa posição na qual eu não posso responder os desafios na mesma altura. Eu tenho que ter esse momento de pausa para poder saber o que eu vou falar e saber como que eu vou colocar. Porque se eu responder do jeito que eu recebo a pergunta, eu vou ser mandada embora por justa causa. Então, assim, é fácil? Não. Já teve situações aí que a minha sombra, ela veio querer se intervir. E ficou igual desenho animado. Ficou o diabinho e o anjinho. Um discutindo com o outro na minha cabeça, assim, ó. E eu aqui, ó. Ia sentindo aquilo pegar fogo. A pessoa falou e eu precisava responder. E eu ali, quieta, tentando ver quem era que ia ganhar aquele duelo. Aí é onde aconteceu essa situação. Falei, eu vou ali beber uma água. Aí eu saí daquele local.
daquela energia. Foi aonde eu consegui centrar de novo, voltar e falar da forma correta. Valéria, Porque estou muito orgulhosa de você, porque assim, você desenhou para mim quase que todo o processo da CNV nessa sua fala. Você Nossa. está saindo do papel de vítima, que recebe tudo calada, saindo do papel de vilã, que ataca, e indo para o papel de protagonista. Então, assim, está sendo lindo. Assim, eu consegui verificar, eu consegui desenhar na minha mente o processo de um ser protagonista. Aquele que não escuta calado, mas aquele que não rebate. Que é o que você está escolhendo fazer. E isso é o mais legal, porque do ano passado para cá, com esse mesmo tema, você, tá bom, vamos ver. E hoje, você falou meio tipo, sei, tá. E agora você falar, não, eu estou conseguindo não acolher a agressividade e criar esse tempo. Nossa, gente, a gente tem que dar palmas para Valéria, porque foi a única que falou, eu vou fazer, eu tô fazendo. Muito Olha, bom, Valéria. é assim, é engraçado as coisas, né? Mas como eu falei, quando a gente entra na área de humanas, você automaticamente precisa trabalhar essa parte da escutativa, porque é humanas, já está falando o nome, humanas. É. Então, você mais vai precisar aprender a ouvir do que aprender a falar. Por isso que falam, né? A gente tem 2 ouvidos que é para ouvir mais, e só uma boca é falar menos. Então, assim, existem momentos que a gente não consegue. Tem coisas que fica com aquele nó aqui, que a primeira pessoa que fala, tipo, quer ajuda, você desabafa. É normal, é humano. Só que, assim, ouvir, conforme a gente vai aperfeiçoando, estudando, melhorando, vão aparecendo situações na vida que você faz as escolhas. E as escolhas que apareceram para mim foram: vai trabalhar essa escutativa e vai aprender a se comunicar. É isso que foi imposto. Não foi um pedido, foi imposto. Porque as escolhas que eu fiz para mim me exigem esse feeling, me exigem isso. Então, eu preciso aprender. E assim, essas situações na qual eu comento não chega aos pés do que realmente acontece. Por quê? São situações assim de limites extremos. Porém, existem outras que eu presencio que eu tenho certeza absoluta que se eu soltar só um comentário aqui, todo mundo vai falar: ah, não, eu não ficaria quieta, eu já teria uma atitude, eu já ia reagir, eu já ia fazer, eu já ia. Você entendeu? É que Se você você está no escuta. processo, é que você está no processo de aprendizagem, e isso que você falou é importante. Às vezes, nem tudo que a gente está conseguindo fazer, a gente tem que falar, para não receber essas críticas, né? Mas isso que você está falando é extremamente importante. E quando você fala assim, eu gostaria de saber mais, eu acho que eu vou dar uma dica aqui para todas nós do grupo, que essa dica vai fazer muita diferença na nossa responsabilidade no dia a dia. Se a gente quer se tornar mais humana e se reformar e cuidar com mais amorosidade das pessoas, de nós mesmos, a gente vai precisar começar a trocar algumas palavras que a gente fala no grupo o tempo todo, que é a gente. A gente é assim. A gente fala isso. Todas nós falamos isso. E se a partir do próximo encontro, na nossa
troca, a gente começar a falar, eu faço isso, eu escolho, eu não consigo, eu observo a vida desse jeito. Isso, gente, acelera muito o nosso processo. Colocar essa fala, porque, por exemplo, eu escutei a Valéria agora falando, ora sai a palavra eu, ora sai a palavra gente. E se toda hora sair eu? Fica muito mais consciente, né? Porque a gente fica vago. Quem é a gente? Tem 7 bilhões, não sei quantas mil pessoas no mundo. A gente pode ser tantas pessoas agora. Eu, né? E aí, Valéria, nas próximas interações e no seu dia a dia, começa a se colocar como protagonista. Todas nós, tá? Tipo, eu estou escolhendo, eu não estou querendo responder, eu estou aprendendo. Gente, fica tão mais fácil o aprendizado. E assim, não tenha pressa, todas vocês, porque a semente está aí. Hoje a gente falou sobre isso na live, foi, né? A semente foi plantada, a semente da nossa vontade de crescer, de se desenvolver. Por enquanto, está criando raízes lá dentro do nosso coração, a gente está entendendo ainda o que é tudo isso, tá? Vai criando. A raiz a gente não vê raiz quando nasce, quando tem a semente no solo, né? É igual a natureza. Daqui a pouco começa a nascer um broto. Bife! Esse broto é quando a gente já começa a mudar a nossa linguagem, que é o que vocês estão fazendo, né? Eu achei muito lindo o que a Valéria falou agora. Daqui a pouco, esse broto vai virar uma folha, 2, 3, até ele virar uma árvore. Essa árvore é você em Cristo. E essa folha são as pequenas atitudes. Essa que a Valéria falou, essa que a Lu fez hoje, né? Tipo, mudei de assunto. Essa que a Joyce fez, não, encerrou o assunto, né? São essas pequenas coisas que faz a gente crescer. E a gente tem que... Eu vou falar gente porque é um incentivo para todas nós, mas a gente tem que comemorar todas essas vitórias. E Valéria, eu gostaria muito de ver você comemorando, né? Porque foi um crescimento muito grande do ano passado para cá, em poucas coisas que você aprendeu, né? Ouviu. E já ouvi você falar, eu consegui fazer esse desenho na minha cabeça. Tá de parabéns. Eu agradeço muito, assim, vocês por compartilhar, sabe? Essas histórias, esses ensinamentos. Fico muito feliz. E fico mais feliz ainda porque quantas vezes eu já não pensei em desistir. Vocês não têm ideia. Falou, ai meu Deus, eu acho que não está dando certo, não está dando resultado. Mas aí, eu mesma ali na Bíblia, cuidar, Gálatas, o processo, é um processo, né? É um processo, tá? Eu tô na semente, eu plantei a semente só, tô enraizando ainda, né? Daqui a pouco é que vai sair um brotinho e tal. E aí eu falo, e aí escutar vocês hoje eu tava meio assim, tipo, ai gente, será tal? E aí eu fico, a raiz está aí, né? Agora é a questão de tempo para o plantio. E eu quero agradecer muito, muito vocês por escolherem estar conosco, por dar essa oportunidade para a gente de se desenvolver também, porque eu, a Lu e a Joyce, a gente se desenvolve. Eu escolho me desenvolver, eu escolho fazer isso. Eu amo estar aqui com vocês, vocês não têm ideia. E como é prazeroso para mim estudar e passar à frente, né? O estudo. E agora a gente tem um novo desafio. Falar no eu em primeiro lugar. Nas próximas interações, para a gente se pôr como protagonista mesmo. Isso vai ajudar, vai contribuir com o que a Valéria falou. Eu não sei mais como fazer. Falar no eu vai dar toda a força para você seguir e ser mais firme ainda nas suas decisões. Você vai ver. Tá bom, gente?
Acredite, também achei que eu era assim, tá? Mas quando você perceber, você não tá mais respondendo, você não tá mandando na altura, você não percebe. Porque quando aconteceu comigo, na hora, assim, é a pergunta da Érica, quando vem aquele silêncio mórbido no meio da conversa, o que que você faz? Como o seu corpo fica? O meu gela de um jeito que eu fico assim, ó, eu não tenho reação, eu não tenho atitude, eu não consigo falar. A única coisa que, quando isso acontece, quando vem uma agressividade como pergunta, é rápido, vem direto assim na cabeça. Não fala nada. Fica quieta. Só escuta. Foi isso que eu ouvi. E assim, é muito engraçado que é diferente do seu ego, é diferente do que você escuta em aula, é completamente diferente, porque ele não fica só na voz na sua cabeça, ele te paralisa. É como se alguém chegasse em você, segurasse o corpo, a mente e falasse o que você tivesse que fazer. É muito legal, mas você consegue. Você vai ver quando acontecer com você. É muito legal. E a Ju vai falar isso para nós ainda, até o final do ano. Eu tô rindo aqui porque, ó, veja a minha maneira de praticar o que a gente aprende. A gente tem uma reunião mensal, né? E com o dono da empresa e tudo mais, para discutir as questões dos resultados lá, né? E lá. Daí eu apresento os resultados e cada um quer defender o seu, né? E aí sobra tudo para mim, enfim. Aí, um determinado cara lá pegou e o dono da empresa falando, né? A fulana que trabalha com você, o que está acontecendo? Dá conta, né? Tá com algum problema? Eu fico pedindo as informações, ela não passa, lá. Aí o abençoado, por isso que eu tô falando que é difícil, né? O abençoado vem e me fala assim: não, veja bem, é porque a menina terminou o relacionamento dela, não anda muito bem. Ai, vê se isso é coisa de falar, né? Aí virou um vucu-vucu assim na sala, porque antes, né, de eu estar aqui, ele já teve outras pessoas, mulheres lá que trabalharam com ele, e teve algumas coisas assim parecidas, sabe? Aí o dono da empresa mesmo começou a falar: não, porque uma terminou, a outra queria, daí teve que sair. A outra queria ter filho, daí não quis ficar trabalhando lá porque queria ter filho, agora essa não sei o que, não sei o que. Aí virou um falatório. E esse que começou a conversa assim, começou a perguntar para o outro: e as mulheres lá, falando de mulher ainda, piorou a situação, né? Que trabalha lá com você, como que não é, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Gente, aí eu peguei e falei assim, ele estava bem do meu lado. Eu falei assim: Wender, dá para você responder só o que o senhor nos perguntou? A menina serve ou não serve? A vida particular dela não interessa para ninguém? Só que a hora que eu falei isso, a sala ficou em silêncio. Todo mundo ouviu eu falando com ele. Aí parou o silêncio no ar, tipo assim, vamos mudar de assunto, né? Ah, mas é difícil, né? Você ficar quieto. Começa a falar, só tem homem. Tá difícil, né? A situação, mas eu vou chegar lá. Aí começa a falar das mulheres, né? Então, assim, não tem jeito para falar. Depois eu falei para ele, assim, viu, isso é coisa de você ficar falando, você tem que avaliar a pessoa como profissional. Tá bom, vamos continuar. Não tá ruim, você tem que trocar, não tem que ficar garimpando lá a vida particular da pessoa, não é desagradável. E ainda mais com o dono da empresa na reunião. Olha, não, né? Fala só o que é necessário. Mas tudo bem, né? Tem que Mas, domesticar esse o que povo. você fez? Você saiu. Sem você perceber, você agiu ali como um pilar do bem. Você tirou a energia que estavam jogando nos outros. E aí você voltou para o foco. Não, É isso não aí. tem problema isso. Porque É. a questão é como eu vou fazer isso da próxima vez com menos Sim. agressividade, né? Talvez, gente, vamos Chegou. voltar para o foco da reunião. O foco da reunião é competência profissional. Vamos avaliar só. Então, você vai fazer a mesma coisa, de um outro jeito.
Tá vendo? Eu adoro as provocações da Érica. Você te foi tudo bem, mas na próxima você vai fazer sem agressividade. Foi igual aquele dia. Eu não perguntei a sua opinião, eu perguntei o que você tá vendo. Tipo assim, gente, vamos ser delicadas, não é assim? Nossa, eu delicada, é isso que tá falando. Não, não é delicada, é pontual. Porque, às vezes, quando a gente fala uma coisa que o outro se sente agredido, né? Ele vai ficar de marcação com você. Ah lá, ela está defendendo a outra. Porque você falou, gente, para de falar dela. Agora, vamos voltar para o foco da reunião, para que a gente não perca nossa estratégia. Aí você está falando de ninguém, você está trazendo de volta o pessoal para o seu eixo. E aí todo mundo entende, entendeu? É diferente, traz outra conotação. Só fala isso, foco. Vamos voltar para o foco, gente. O foco é competência profissional. Vamos avaliar isso, por favor, por gentileza? Né? Que a gente tem horário para terminar. Podemos? Pronto. Você vai ver, você vai contar coisas para nós ainda. Gente, mais uma vez atrasamos aqui o horário. Agradeço muito vocês e a gente se encontra no próximo encontro. Falando sobre ouvir amorosamente os nossos amigos. Vai ter foto? É mesmo, foto. Cadê a Lu? Gente, essa foto da Lu tá tão bonita que eu olho para a foto, parece que eu tô vendo ela. Não deixa ela, então. Não, mas eu quero você. Mas tá bonita essa foto da Lu, não tá? Tá bem charmosa. De vez em quando a gente fica bonitinho, né? A gente precisa combinar de fazer umas fotos profissionais, gente. Ai, pode? Peraí. Joyce, dá um sorriso. Brincadeira. Gente, gratidão. Fiquem com Deus. Gratidão, Tenham uma menina. excelente noite, um excelente descanso. E a gente se encontra semana que vem. Bom fim de semana, até semana que vem. Beijo, Bom fim de menina. semana. Fiquem com Deus. Beijo. Boa noite, fiquem com Beijos. Tchau. Deus. Boa noite, Tchau. gente. Bom descanso. Tchau. Tchau. Boa Beijo. noite. Boa noite.